irmãos. Messias, como diz a primeira leitura, significa um ungido, um enviado de Deus. Desde Davi, desde a morte do profeta, ou melhor, do rei Davi, desde a morte dele se dizia em Israel e entre os judeus a notícia de que viria um Messias, alguém como Davi, para libertar o seu povo. Era uma notícia muito conhecida. E por isso mesmo as pessoas se preparavam para receber esse Messias, que não se sabia nem o dia, nem a hora, nem quando viria. Alguns desconfiavam que quem retornaria era Elias. Não sei se vocês lembram no Antigo Testamento, mas Elias, segundo a tradição, foi arrebatado numa carruagem de fogo, e a promessa é de que ele voltaria para cumprir o que ele tinha começado como pregação. E as pessoas por isso perguntam hoje para João se é ele que é o Elias, porque sabia que viria alguém, e alguns desconfiavam que era Elias, mas não sabia bem quem é que viria. Mas essa mesma crença começou a se desgastar. Sabe quando você começa a esperar uma coisa, passar de pai para filho, de geração em geração, e parece que aquilo não acontece? E as pessoas, e nós seres humanos, temos muita dificuldade na perseverança, e aí a perseverança vai esmorecendo. Então, o que acontecia? Acontecia que naquela época muitas pessoas se declaravam Messias, até para fazer comércio com isso, ganhar dinheiro, principalmente charlatões, pessoas que tinham grande sensibilidade, que tinham o dom da cura, curava pessoas, ou que tinha o dom de ver o íntimo das pessoas, como é o caso do nosso padre Gregório, que aqui morou, e tinha o dom de saber o que a pessoa estava passando antes da pessoa dizer o que mesmo ela tinha. Pessoas assim se declaravam Messias, só que depois, no final das contas, se via que não era nada daquilo, era um puro charlatanismo. Como nós temos charlatanismo temos até hoje em todos os lugares, pessoas se aproveitando do emocional das pessoas para arrecadar dinheiro para si mesmas, né? Porque você imagina, né, às vezes pessoas em situações difíceis de fé, crises de fé, ou mesmo situações de luto profundo, de perca de emprego, e de repente aparecem pessoas falando coisas na sua cabeça, provavelmente que isso com certeza fará com que nós ficamos perdidos realmente. E era o que acontecia. Mas vinha esse Messias, e por isso tanta dificuldade de acreditar em Jesus, e mesmo na pregação de João, porque João dizia isso: o final do evangelho de hoje: virá depois de mim alguém do qual não sou digno de nem desamarrar as suas sandálias, virá o Cristo, virá o Messias, e eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo, depende da tradução do qual evangelista nós estivermos lendo, mas que significa a mesma coisa. João batizava com água para dizer assim: olha, porque como as pessoas esmoreciam na perseverança, meu filho, você precisa voltar à perseverança, não esmorece não perde a fé não, vamos lá, revive, volta. Então ele batizava com água, um batismo que nós chamamos de batismo de conversão. Então as pessoas iam lá, recebiam a água na cabeça e mudavam o seu estilo de vida, por isso batismo de conversão. Pessoas que estavam desabilitadas na sua fé, voltavam à fé, às boas práticas da fé. Basicamente esse era o batismo de João, que não é o mesmo que nós fazemos hoje. Com a vinda de Cristo, Jesus se batiza no Jordão com João, que nós celebramos no final do Natal, a festa do batismo do Senhor. Ele se batiza no Rio Jordão junto a João, para dizer que é importante a conversão, mas inaugura um tempo novo. O batismo que nós batizamos, por isso batizamos até como criança, porque todos nós somos filhos de Deus, e o batismo nos faz filhos de Deus independente do caminho de conversão que você está ou não. Nós nos batizamos, nos tornamos filhos de Deus para no Espírito Santo sermos fortalecidos para ir nos convertendo durante a vida e tomando consciência da fé de Deus em nosso coração, e por isso a mudança de vida no nosso coração. Esse é o batismo cristão, que é o batismo inaugurado nos Atos dos Apóstolos. E aqui nos é apresentado no terceiro domingo do Advento
sob essa ótica do Evangelho, a figura de João Batista, que é alguém que preparava o caminho do Senhor, e porque insistia na conversão das pessoas e na mudança de vida das pessoas, justamente por conta do que o padre está dizendo agora. Facilmente nós esmorecemos, não acreditamos, não confiamos. E olha, cada dia mais eu estou convencido, João, ele não tem dificuldades na identidade dele, você percebe? Eles perguntam, quem é você? E ele diz, olha, eu não, porque desconfiava dele, eu não sou o Messias, eu não sou a luz, mas eu anuncio essa luz, sabe, essa consciência de João, que às vezes falta a nós, e que faz parte do espírito do Natal, e por isso que nós relembramos a memória de João no advento, de João Batista, que nós temos tanta dificuldade de alcançar. O padre vai fazer semana que vem 1 ano de padre. Nesse 1 ano de padre, eu tenho consciência e convicção de uma coisa: muito mais fácil é tirar o demônio de uma pessoa do que tirar ela de si mesma. É muito mais difícil. Outro dia, até tinha um senhor aqui se debatendo, disse que estava endemoniado. O padre veio e resolveu em 10 minutos. Olha, no Evangelho, Jesus Cristo não tem problema nenhum em tirar o demônio das pessoas, resolve isso rapidinho. Mas pessoas de cabeça dura, pega Pedro, por exemplo. Quanto demora para fazer com que o nosso ego se cale dentro de nós? É um trabalho. O padre atende pessoas e precisa ter um acompanhamento contínuo, de 1 ano a mais, para começar a calar o ego nosso dentro de nós, porque nós queremos as coisas do nosso jeito, na hora que a gente quer, do jeito que eu quero, da minha forma, não consigo me abrir a outra coisa que não seja o meu ego, se libertar de nós mesmos, isso é difícil. Olha o trabalho que Jesus fez com Pedro. Pedro só depois da ressurreição de Cristo se libertou do seu próprio ego. Só depois, mas caminhou com Jesus, e nós também caminhamos com Jesus e queremos nos libertar de nós mesmos, mas isso é um trabalho muito mais difícil, muito mais complicado de se fazer. E João, nada disso tinha dificuldade. Qual que é o certo da vida cristã? O certo da vida cristã é eu viver promovendo o bem-estar das pessoas que estão ao meu redor, para que isso cause um bem-estar a mim também. Esse é um movimento de saída de mim mesmo, que eu vou ao encontro das outras pessoas, mas isso ao mesmo tempo me causa bem, me faz bem. E nós temos muitas dificuldades, porque também a sociedade atual coloca na nossa cabeça que a gente precisa se fechar em nós, e o problema é nós mesmos, e não fazer nada para as outras pessoas. E João tem essa consciência fortíssima dentro dele, e por isso anuncia o Jesus que vem, e ele vem para nos salvar e nos libertar disso, principalmente do nosso ego. O Natal é para nos libertar de nós mesmos e de se render a um menino frágil na manjedoura, Jesus, e dizer assim: olha, eu quero também ter essa mesma humildade. Essa mesma humildade. Às vezes parece tão grande, tão bonito, tão enfeitado, mas nasceu foi num curral, de um jeito tão simples. Nada mais é aquilo ali do que um curral que a gente faz ali. Ninguém hoje em dia nasce em curral. Mas é isso, o Natal quer nos libertar do nosso ego, do nosso jeito de querer ser muito do que nós não deveríamos. No instante de silêncio, peça a graça de Deus de ir te libertando cada vez mais do ego. Às vezes nós temos um ego tão ferido, tão machucado. Às vezes somos tão orgulhosos, soberbos, não conseguimos rebaixar a nossa opinião pela do outro. Queremos que valha só a nossa palavra, mas o que tem que valer em nós é a palavra de Deus.